Bom, o assunto que eu vou falar, eu vou ampliá-lo um pouco, porque ele é muito simples, né? Então, assim, o aumento dos casos de divórcio e suas consequências na pandemia. Ia ficar uma palestra muito sem graça. Eu ia dizer, olha, aumentou, não aumentou, o que aconteceu, né? Então, eu quero fazer uma reflexão sobre o divórcio em geral, obviamente focando nessa pandemia e trazendo algumas novidades, algumas coisas que podem, que estão acontecendo em razão disso e que depois da pós-pandemia, talvez, que eu espero que passe logo, talvez não, nunca mais volte a ser o que era. Eu vou começar lendo, e aqui, Flávio, eu quero também, eu tinha esquecido, de deixar para sorteio no final, não sei se dá tempo, se não der tempo a gente faz amanhã, se não der também, tudo bem, porque eu vou começar lendo um trecho para chamar essa reflexão, um trecho desse meu livro que eu acabei de lançar, que é Direito das Famílias, pela editora Forense, a mesma editora sua. Eu não sei se dá tempo, se der bem, e depois me fale, eu enviarei pelo correio autografado para aqueles que receberem, né? Bom, então vamos lá. E quando nós falamos de divórcio, gente, nós estamos falando de separação de casais, né? A dor é a mesma, independente de ser dissolução de união estável ou divórcio. Nós estamos para falar dessa questão da pandemia, assim, né? Quando os casais se separam, o que a pandemia provocou? Os casais estão se separando mais ou menos, né? Então eu começo a seguinte reflexão, que está nesse livro lá na página 233. Divórcio e dissolução de união estável não é nada fácil nem simples, mesmo quando consensual. Envolve sempre sofrimento e dor, ainda que tenha um sentido de libertação. O fim da conjugalidade é o momento em que se depara novamente com o desamparo estrutural do ser humano. Depara-se consigo mesmo. E constata-se que aquele que pensava ser o complemento da vida já não sustenta mais esse lugar de tamponamento. O encantamento acabou, o amor perfeito ou quase perfeito era pura ilusão ou simplesmente acabou. O amor perfeito é perfeitamente impossível. Então, com isso, eu abro essas reflexões para dizer o seguinte, olha, os divórcios na pandemia, eles aumentaram. Eu posso dizer da minha estatística pessoal, porque ainda não há uma estatística oficial, mas a Priscila, que falará daqui a pouco, que aliás estou doido para ouvir o que a Priscila vai dizer e aprender com ela, talvez ela possa ter um dado maior. O que eu posso dizer é da minha clínica do direito, do meu escritório de advocacia, que eu trabalho só com direito de família e sucessões, e que aumentou, mas mesmo assim eu acho que depois que passar a pandemia, eles vão aumentar muito mais, porque tem um represamento por quê? Por causa da questão econômica. Muitas pessoas não podem se divorciar agora por uma questão econômica. Olha, nós só temos uma casa, nós vamos divorciar e nós vamos fazer o quê? Nós vamos ficar na mesma casa? Né? Essa é a primeira questão. E aí eu faço um parênteses para dizer, olha, é até possível, e eu já fiz, fazer uma separação de corpos, e essa separação de corpos não precisa hoje de uma formalidade, uma separação judicial, um documento qualquer que comprove aquela separação de corpos para poder demonstrar o fim da conjugalidade, porque a jurisprudência vem se consolidando cada vez mais e não há, portanto, não há mais dúvida de que o fim do casamento ele quando há uma separação de corpos. E isso e separação de corpos, portanto, não é uma questão antiga e que não tem mais sentido, como a expressão lar conjugal, que é uma expressão jurídica e faz sentido ainda hoje. Para quê? Separação de corpos para demarcar os limites da aquisição patrimonial. Obviamente que o Estado Civil ele é importante porque ele também é determinante de uma situação patrimonial. Para atos negociais, por exemplo, de quem é casado no regime da comunhão universal ou comunhão parcial. Então, é importante a mudança desse regime de bens. Mas, independentemente disso, é possível fazer uma separação de corpos na mesma casa. Essa é eu não tenho dúvida disso. Assim como namorados
passaram a morar juntos na mesma casa nesse período da pandemia, sem que isso se caracterizasse necessariamente uma união estável, até porque namorados às vezes moram em casas na mesma casa para dividir o apartamento, né? Então tudo isso tem revolucionado e nos feito pensar o conceito de união estável. Mas os divórcios têm aumentado? Sim, têm aumentado, pelo menos na minha estatística. Mas isso é bom ou ruim? Né? Então, nós não podemos cair eu acho que apenas a pandemia apenas vem escancarar uma realidade, ela não criou uma nova realidade, ela apenas escancarou uma nova realidade, assim como a pandemia veio escancarar que a guarda compartilhada no Brasil ainda não está totalmente implementada. Né? E eu estava vendo aqui a Patrícia dizer no painel anterior, e achei muito interessante, e fiquei pensando, olha, para ter verdadeiramente a guarda compartilhada, que é uma das consequências do divórcio, né, a guarda, nós não podemos, porque não existe de verdade guarda compartilhada, enquanto as mulheres estiverem dizendo, eu deixo você ver o filho, enquanto estiver dizendo, eu deixo você visitar, primeiro que começa com a palavra errada, não é visita, nenhum pai deveria se permitir ser visitante do seu filho, mas as mulheres dizem isso. Mas isso está entrelaçado ao declínio do patriarcalismo, e que tem a ver com violência doméstica, no seguinte sentido, por que as mulheres se apropriam disso, se apoderam disso? Porque, na verdade, dentro de casa talvez não tenha essa igualdade. Será que o marido divide as tarefas domésticas igualmente com elas, né? Será que as tarefas domésticas são... Então, isso está entrelaçado e tem a ver com o declínio também do patriarcalismo. Mas a pandemia escancarou isso, não tem guarda compartilhada, ou a cultura da guarda compartilhada não está implementada. A atual discussão disso, que é também uma consequência do divórcio, é uma casa ou duas casas. Né? Em vários processos meus, onde o casal chega num acordo e diz, são duas casas. O juiz não homologa, o Ministério Público não homologa, né, e isso baseado numa psicologia rasa, me desculpe os psicólogos aqui presentes, em que a criança precisa ter rotina. Óbvio que criança precisa ter rotina, mas a rotina é essa, a criança se adapta facilmente a essa rotina, e é muito bom psiquicamente para a criança saber que ela tem duas casas, tem a casa do pai é a casa dela, a casa da mãe é a casa dela. Mas isso é um parênteses no que eu estou dizendo sobre divórcio, porque eu não podia deixar de fazer esse breve comentário sobre o ótimo painel anterior, né, sobre violência doméstica, que nós precisamos ainda desenvolver isso, né, quando nós pensamos assim, o direito de família já não tem mais nada para pensar. Tem, essa questão da violência doméstica ainda é uma questão, por causa dessa violência estrutural decorrente do machismo e desse patriarcalismo que ainda impera muito. Né? As mulheres até hoje mudam o nome. Tudo bem, você pode dizer que isso não é machismo, não é, né? Mas os homens mudam, alguns mudam, mas nunca passaram, de fato, a adotar os apelidos, né, que é essa expressão jurídica, da mulher. Então, isso também ainda é resquício. Mas tem evoluído, eu sou otimista com a vida e acho que essas coisas têm melhorado, assim como eu acho que as pessoas divorciarem não é necessariamente ruim. Claro que na sociedade de consumo, né, e do espetáculo, o amor se consome mais rápido, tem se consumido mais rápido. E a pandemia, o que ela fez? Ela escancarou que, às vezes, eu era infeliz e não sabia. E eu ficava o dia inteiro fora, viajava, e não sabia que eu era infeliz ali naquele casamento. Mas, assim, a grande esperança, e eu quero contar um pouco aqui para vocês também, no limitado espaço de tempo, um pouco da minha experiência como advogado de família, com uma visão psicanalítica, com um olhar, ou com uma escuta psicanalítica, né? Porque nós, advogados, quando recebemos um cliente, nós devemos ter primeiro de tudo, uma escuta e um olhar amoroso, porque quando as pessoas chegam até nós, elas estão muito desamparadas, e nós, advogados, passamos a ser as pessoas mais importantes da vida dela. Fico imaginando que é como um médico, quando a gente está doente, né, dá vontade de ficar segurando na mão do médico o tempo todo. Os clientes são assim, claro que nós também temos que aprender a colocar limites, né, advogar, assim como dar amor é colocar limite.
advogar também é colocar limite no cliente. Se deixar, eles ligam para a casa da gente fim de semana, e né, enfim, é colocar limite também. Isso não significa desamor. Aliás, isso é muito bom para o filho quando você coloca limite, e também para os clientes quando você coloca limites. Então, quando nós recebemos esses clientes, é importante ampará-los, né, e dizer a eles que se a separação é inevitável, que às vezes, quando eu falo separação, pode ser, eu estou falando do gênero, pode ser divórcio, dissolução de união estável, por isso quando eu falo separação virou um gênero, né, onde temos essas espécies todas, é que a gente casa para ser feliz, mas separa para ser feliz. Então, e o divórcio não precisa virar uma tragédia, e a nossa missão, a nossa função como advogados é tentar evitar essa litigiosidade, mesmo que a gente tenha sido criado na cultura do litígio. Existem vários métodos de resolução de conflito, mas se você tem esse espírito da mediação, que nem precisa ser tecnicamente mediação, mas esse espírito da não litigiosidade, e principalmente quando você encontra um outro advogado, o advogado da outra parte, que é muito bom, porque consegue se fazer isso. Claro que nós, advogados, estamos sempre correndo risco, principalmente se somos advogados de ambas as partes, num divórcio consensual, de estar ensejando fantasias em ambas as partes que nós estamos puxando para um lado ou para o outro. Então, não é conveniente que a gente seja advogado de ambos. Isso não dá certo. A única vantagem disso é que, em vez de gastar dinheiro com um advogado, com 2 advogados, vai gastar com um. Mas é um barato que sai caro. Então, essas pequenas questões, né, que nós vamos trabalhar na nossa, o que eu chamo, meu escritório, né, da nossa clínica do direito, e quem trabalha com direito de família, com essa escuta atenta, na verdade, tem mais do que um escritório, tem uma clínica do direito, né, para poder trabalhar com os clientes dessa forma. Mas, na pandemia, os divórcios aumentaram, mas vai ter tem um número represado, mas eu não acho que isso é necessariamente ruim. Mas o que você poderia até pensar, eu não estou pensando em termos de mercado, nós não podemos pensar nós advogados, em divórcio como mercado, óbvio, como aconteceu, e eu desconfio disso, daquelas pessoas que defendem a manutenção do Instituto da Separação Judicial, defendo que seja um pouco por causa de mercado, porque vai ter que discutir culpa e tal, né? Porque se você defende a existência ainda da separação judicial, significa que você pode entrar com a separação litigiosa, voltar a discutir culpa, que não pode, enfim, não vou entrar nesse assunto. O que eu quero dizer é trazer algumas notícias para vocês da evolução disso. Os tribunais, eu tenho várias decisões, e depois, se alguém quiser, pode me mandar, pode me pedir, e eu mandarei pelo WhatsApp, pelo Instagram, lá no meu Instagram, eu estou fazendo isso lá, que é Rodrigo da Cunha Pereira, algumas decisões de alguns tribunais que têm facilitado o divórcio. Começa com a citação. Bom, primeiro vamos organizar o raciocínio. Nós estamos falando de divórcio, nós temos essas duas naturezas, divórcio litigioso e divórcio consensual. O divórcio consensual, obviamente, que pode ser feito em cartório. O judiciário, que é inclusive o que a Priscila vai falar adiante, o judiciário tem uma melancólica incapacidade de fazer justiça, quando mesmo consensual, isso, claro, cada comarca, cada estado que tem as suas corregedorias que regem de uma determinada forma, né? Mas foi essa história do divórcio, isso foi uma evolução com a lei que autoriza fazer divórcio extrajudicial, o divórcio em cartório, administrativo, podemos chamá-lo como quiser. Ele faz parte de uma tendência da extrajudicialização do direito de família, que é uma tendência. Ainda bem, porque o judiciário está falido em razão desse grande número de processos. Não tem solução isso. Né? Um processo de partilha dura 30 anos, gente. Olha, eu tenho quase 40 anos de advocacia, eu nunca vi um processo de partilha chegar ao final. Olha que notícia péssima que eu dou para quem está... E desestimulante, né? Por isso que nós temos que criar mecanismos disso que o Mário falou, que nós começamos a falar disso, pensar nisso há muito tempo, precisamos levar isso mais à prática e desenvolver mais, Mário, a violência patrimonial, criar mecanismos de
de evitação dessa fraude, de cobrança de frutos, da administração dos bens comuns do casal, etc., né, que o Rolf Madaleno tão bem fala, e, enfim, criar mecanismos de pressão, porque a justiça, ou o judiciário, se é que, não sei, muitas vezes não pode chamar, não se deve chamar de justiça, o judiciário, ele tem, ele favorece naturalmente a parte economicamente mais forte, em razão da morosidade. Então, o que fazer com isso? Isso também acaba sendo uma forma de violência doméstica, complementando aí, Patrícia, o que você disse, né, mas como dizer isso? Nós precisamos pensar como evitar isso, como proteger, porque a palavra de ordem do direito de família atual é vulnerabilidade. A mulher, ou essas pessoas, em geral a mulher, talvez 99% da mulher, fica numa situação de vulnerabilidade com esses processos. Então, essa história do divórcio extrajudicial, ele surge dentro de um contexto maior de desjudicialização do direito de família, o que é muito bom. E agora, na pandemia especialmente, né, a resolução número 100, que é o objeto da próxima fala, que é da Priscila, facilitou muito a vida das pessoas com essa resolução. Mas e no judiciário? Porque eu não vou roubar a fala da Priscila, óbvio, mas no judiciário, em que melhorou isso na pandemia? Melhorou a citação, as citações, que eu acho que não deixará isso não voltará ao, entre aspas, normal, né? Vários tribunais já têm regulamentação sobre isso. Eu mesmo já tive vários processos em que eu fiz a citação por WhatsApp, por e-mail, né? Aí vem a discussão daqueles mais apegados ao processo como fim em si mesmo, isso tem validade, não tem, né? Mas vejam só, eu separei aqui o artigo 246 do Código de Processo Civil, diz o seguinte: a citação será feita, 1, pelo correio, 2, por oficial de justiça, 3, pelo escrivão ou chefe da secretaria, se eu citando comparecer em cartório, 4, por edital, 5, quinto, aqui que eu quero destacar, por meio eletrônico, conforme regulado em lei. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele baixou o provimento 38, e eu tenho um processo no Rio de Janeiro, que eu advogo lá também, em que ele autoriza isso. Um dos processos em que eu consegui fazer essa citação por WhatsApp foi lá numa vara do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Então, isso foi uma evolução tímida, mas porque o CPC, embora seja de 2015, perdeu uma boa oportunidade para acertar o passo com a sociedade digital. O direito está em descompasso com a sociedade digital. Tantos recursos, tantos instrumentos eletrônicos, a tecnologia toda à nossa disposição, e o direito não usa. Nós discutimos isso muito na questão do testamento, mas no divórcio extrajudicial, o CNJ acertou em cheio isso que a Priscila vai falar, que é a resolução número 100. Mas precisamos ainda melhorar isso, esses recursos, usar esses recursos, essa tecnologia em favor disso. Então, esse foi um avanço, uma coisa, se é que se pode falar de alguma coisa boa dessa pandemia, é isso, assim, que começou a criar uma prática e a principal fonte do direito são os costumes. Então, esses costumes, né, em razão, porque tem uma justificativa, olha, se precisar esperar os oficiais de justiça voltarem para citar um réu que está querendo, não quer divorciar, ou que precisa pagar pensão alimentícia, né, a criança morre de fome. Então, isso criou essa necessidade, vai criando um hábito, você encontra respaldo no próprio CPC, artigo 246, e alguns tribunais que já regulamentaram essa citação por WhatsApp, por meio eletrônico, por e-mail, mesmo por SMS, né? Isso foi um avanço. Mas ainda no judiciário, uma coisa que tem melhorado, que é o divórcio unilateral, né? Isso foi uma grande evolução ainda consolidada pela Emenda Constitucional 66, proposta pelo BDFAM, que, em síntese, disso acabou com essa história, né? Eu não te dou o divórcio. Não tem mais isso, eu não te dou o divórcio, que era assim, né? Você está preso em mim, não te dou o divórcio. Isso não tem mais. E o juiz, e aí depende da interpretação, nós sabemos que direito é interpretação é subjetiva, e quando o juiz julga, ele entra com toda a sua carga subjetiva, com sua história pessoal,
com a sua singularidade, e não tem jeito de ser diferente, porque se a gente quisesse que fosse diferente, nós estaríamos querendo que os juízes fossem Deus. Humano é assim, nós somos assim, interpretação é subjetiva. Então, alguns juízes têm dado isso em Belo Horizonte, em São Paulo, no Rio de Janeiro, isso tem crescendo, e é assim que o pensamento jurídico vai se construindo, se consolidando, ele começa a pairar, sobretudo, olha, como esses seminários, nós estamos aqui nesse seminário, cada um trouxe uma novidade, eu estou trazendo alguma ideia que soma de vocês que estão ouvindo, e nós vamos construindo, todos nós vamos construindo, alguns escrevem mais, mas todos vocês participam disso, na medida que vão advogando. Sei que tem pessoas que não são advogadas aqui, mas eu, como advogado, estou falando para usar uma linguagem é meio chata, mas moderna, de lugar de fala, né, que é o de advogado, na minha prática como advogado, que eu gosto muito. Eu sou professor, escrevo livro, mas eu gosto especialmente de ser advogado, adoro atender cliente, né, quando cada história que chega, né, e as histórias, os segredos, né, nós participamos daquilo, eu fico até meio culpado pensando, será que eu gosto de fofoca, né, saber daquelas histórias da sexualidade, quando vai um casal, como semana passada eu atendi, estou atendendo normalmente por vídeo, né, virtualmente, que conta que o casal fazia swing, né, que o outro tinha, enfim, são muitas histórias, e que nós temos que ter um distanciamento. Eu estou falando disso, brincando um pouco da fofoca, mas é porque nós, advogados, não podemos ter um olhar moralista sobre isso, né? Eu me lembro quando eu atendi, há uns 10 anos atrás, duas mulheres, uma juíza e uma promotora de justiça que queria ter um filho, que queria ter filhos, e convidaram um casal de homens, e tiveram essa filha, os filhos nasceu, uma filha, e na época ainda não existia multiparentalidade, e elas me contaram essa história, e eu no primeiro momento eu pensei, nossa, mas será que esse filho que vai nascer vai ter 4 pais, né? Como é que é isso? E isso hoje, eu confesso que eu tive que falar, opa, eu não tenho o direito de julgar, né, nem de entrar com nenhum conteúdo moral meu, e depois, quando você ouve aquela história, despido, e é assim com todos os casos que nós ouvimos, despido dessas questões morais, moralistas, você vê, são pessoas comuns, né, como qualquer um de nós, e porque elas têm uma forma diferente de viver. Então, o que eu queria trazer para vocês nós, advogados, não podemos ter essas resistências morais, né? Todas essas pessoas precisam, todas as famílias querem a separação, querem a proteção do Estado. Mas os divórcios, eles têm, eles aumentaram, a Priscila vai poder falar melhor disso no extrajudicial, e essa estatística, como eu disse e repito, não é oficial, mas nós podemos dizer desta prática que eles têm aumentado. Não acho isso ruim, porque as pessoas são livres, mas eu também não posso dizer que isso não é tão simples, porque, principalmente nesse momento político que nós estamos vivendo, em que o Estado laico tem retrocedido, e eu me lembro que há 10 anos atrás, quando nós fomos aprovar a emenda constitucional 66, eu participei dessa articulação, eu junto com o deputado, então deputado Sérgio Barradas Carneiro, e o que eu ouvi dos parlamentares lá, e que essa emenda quase não foi aprovada, que, mas vocês vão destruir a família, né? Essas famílias, é o mesmo discurso moralista de 1977, que era que o divórcio ia acabar com a família, em 2010 assim, em 2020 aqui também nós temos que, olha, a pandemia está acabando com as famílias porque estão divorciando. Não, se as pessoas estão se divorciando, é um ato de liberdade. Claro que tem que ter responsabilidade, né? Como eu disse, na sociedade de consumo, o amor se consome mais rápido, se torna cada vez mais líquido, e temos que ter uma posição, tem que ter uma posição de responsabilidade. E nós, advogados, não podemos ter uma posição moralista e dizer, separa que é bom, não separa que é bom. Isso não cabe a nós dizer aos clientes, né? Nós temos que apoiar. Eu digo para os clientes, olha, eu tenho muito prazer em divorciar, não em divorciar, mas em ajudar vocês a atravessar esse momento difícil da vida, que é um momento muito difícil. Mas o divórcio ele deve ser visto como um ritual de passagem. E esse ritual de passagem, quando você passa a ter esse olhar e pode passar isso para o cliente, pode ser na pandemia, fora da pandemia, você vai trabalhar isso de uma maneira ética, né? Porque o que nos interessa é isso. Então,
Resumindo, eu queria também trazer para vocês, já que estou falando de divórcio, que é de uma, para quem não sabe, mas isso é importante, vocês sabem que se tem um processo de divórcio litigioso, as pessoas começaram a fazer o divórcio, e uma das partes morreu, o sobrevivo, ou o cônjuge sobrevivente, ele não é viúvo, ele continua no estado civil em que ele estava, né, de casado. Eu tive uma situação e trago essa situação, esse caso não só para dar uma informação, mas também para mostrar que nós, advogados, é que vamos abrindo as trincheiras de um novo direito de família, que a tese que eu criei, o Tribunal de Justiça de Minas abraçou, que é do divórcio pós-mortem. Foi na seguinte situação: a pessoa morreu, né, o homem morreu num acidente, e a mulher falou, olha, então agora eu sou viúva, eu quero a pensão, eu quero a herança, isso muda toda a ordem da vocação hereditária, e ela já tinha reconhecido no divórcio que queria se separar, tinha várias demonstrações que o divórcio, e já estavam separados de fato, né? Isso, inclusive, é a consolidação dessa jurisprudência que vem evoluindo há muito tempo, de que o fim do casamento é com a separação de fato. E aí, ganhei primeira instância, segunda instância, e o tribunal disse que o Estado Civil deu com todas as razões, não vou contar detalhes aqui, mas depois, se quiser, posso até mandar esse acórdão para vocês, mas acho que o IBDFAM publicou isso, ou tem no meu site também, do divórcio pós-mortem, e assim foi criado, né, tivemos o primeiro julgado no Brasil de divórcio, pelo menos que eu conheça, de divórcio pós-mortem, porque nós quebramos uma regra. Por quê? Porque a regra, ou seja, a lei, é uma norma jurídica, mas o princípio também é uma norma jurídica que vale tanto quanto ou mais uma regra, uma lei. A regra é na base do tudo ou nada, o princípio você pode adequá-lo a uma situação concreta. Por isso é que todos os julgados de direito de família hoje eles passam necessariamente por uma principiologia, né? E é essa principiologia que tem feito o novo direito de família, né? Ajudando com a construção doutrinária que todos nós fazemos, e cada um com a sua contribuição, mas é assim que o direito de família vai evoluindo. Eu não sei quanto tempo tem ainda, Sartori, porque eu posso falar desse assunto 1 minuto, eu posso falar desse assunto 2 dias, de 1 minuto a 2 dias. Então, eu vou só terminar lendo um pequeno trecho do livro, que é uma outra parte desse aqui, né, que é sobre os rituais de passagem, que é importante, mesmo na pandemia, se fizer o divórcio, mantiver na mesma casa, ou fazer simplesmente uma separação de corpos, mas com pandemia, sem pandemia, o que interessa é olhar para o divórcio como um ritual de passagem. É só um pequeno trecho, né? Porque o processo judicial, assim como o inventário também pode ser um ritual de passagem. Então, eu termino lendo o seguinte: cumprir rituais, sair de uma posição de sofrimento, elaborar o luto, significa tomar as rédeas do próprio destino. É uma decisão entre ser sujeito ou permitir-se ser objeto do desejo. Por isso, os rituais exigem preparação, discernimento e coragem. Mas, ao final, além de fazer uma passagem, uma transposição, podem também servir de elevação da alma, apesar da dor que muitas vezes os acompanha. Particularmente, o ritual do divórcio conjugal ou da extinta separação judicial ou da união estável, que fará a passagem de um estado civil para outro, apesar do sofrimento, traz consigo o mesmo sentido do casamento, ou seja, as pessoas se casam para serem felizes e se separam também à procura da felicidade. É isso aí. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu vou abrir esse seminário, esse importante seminário, e depois passarei a palavra e a coordenação geral para a Patrícia Sanches, que foi quem teve a ideia, quem foi a mentora disso tudo, e que é muito afeita a essa tecnologia, as questões da tecnologia, né, Patrícia? Obrigado desde já. Obrigado por todos os palestrantes que estarão aqui hoje trazendo uma contribuição e uma reflexão. Né, todos eles, de alguma forma, estão ligados a essas questões, já têm alguma reflexão sobre isso, sobre direito de família e tecnologia. E quero dizer a vocês que aqueles que ainda não são associados do IBDFAM venham se juntar a nós para formar esta comunidade político-científica em que nós vamos pensando, refletindo sempre sobre as novas possibilidades do direito de família, sobre as famílias,
e aqueles que quiserem, se interessarem, poderão também participar. Foi criado agora, por sugestão, já era uma ideia antiga, da criação dessa comissão de Direito, Família e Tecnologia, né? O direito, ele precisa disso, nós estamos... e o direito de família, ele sofre um grande impacto sobre isso. O direito, em geral, sofre um grande impacto sobre isso, né? Se é que nós podemos falar de alguma coisa boa dessa pandemia, né? É até perigoso isso que eu estou falando, é que ela nos forçou, está nos forçando a usar mais a tecnologia. E mesmo eu, e aí vai uma confissão que não sou muito afeito à tecnologia, eu estou tendo que aprender muito, já aprendi, preciso aprender muito ainda, mas o fato é que quem não aprender, quem não estiver nessa inclusão digital, em breve estará fora do mundo, infelizmente. Né? Não sei se vocês já leram um livro que me tocou muito, que é daquele Yuval Noah Harari, aquele judeu que escreveu primeiro o Homo Sapiens, Pequena História da Humanidade, e depois Homo Deus, tem um terceiro que são 27 lições para a humanidade, não me lembro se o título é exatamente assim, mas eu quero me deter nesse do Homo Deus, né? É muito interessante quando ele dá essa noção, né, assim como nós tivemos, ele dá essa noção de como a nossa vida está se tornando um algoritmo, de como a nova religião, né, não é dadaísmo, é o dataísmo, né? O dataísmo é porque é uma questão de números, de dados, né? Tudo agora é dados, e a evolução... Eu não vou, claro, ficar falando sobre o livro aqui, mas apenas recomendar, porque ele nos remete a uma reflexão, e é impressionante de como a nossa vida está se tornando um algoritmo e de como a nossa vida está cada vez mais digitalizada. E, particularmente, no direito de família, no direito em geral, né, o direito precisa acertar o passo com a sociedade digital. Nós ainda não acertamos esse passo, demos alguns avanços que vocês verão aqui hoje nesse seminário, nesse importante seminário, que é muito importante refletir sobre isso, mas é importante também a gente não perder o fio da história, né? Nesse contexto histórico, do primeiro, essa revolução, a revolução agrícola, depois a revolução industrial e a revolução digital, que é essa que nós estamos vivendo, que é também conhecido como a terceira revolução industrial, que é o passo do processo, dos processos eletrônicos, analógicos, para os processos digitais. Isso é muito revolucionário. Nós ainda não nos demos conta de como isso interfere e modifica a nossa vida. Isso em todos os sentidos. Mas como nós temos que focar aqui no direito de família, vamos falar algumas coisas do direito de família. Eu, na verdade, não vou fazer uma palestra, eu nem tenho autoridade para isso, eu quero muito mais ouvir e aprender aqui com as pessoas, mas é apenas uma reflexão, principalmente no momento em que vamos nos tornando cada vez mais um número, cada vez mais um dado, né, para o sistema, um número para o sistema. É muito importante que a gente não perca de vista o sujeito. E aí eu, com a minha mania de psicanálise, né, não tem jeito de não falar de psicanálise, no momento em que nós somos, em que vamos nos tornando cada vez mais um número, né, estamos cada vez mais número, né, o número do cartão de crédito, o que interessa para o mundo hoje são esses dados. A psicanálise ela nos resgata, né, essa condição de sujeito. Não podemos negar essa realidade de uma sociedade digital, mas é não negar essa realidade digital que nós podemos refletir sobre isso para não nos deixarmos ser consumidos por ela, ser consumidos por isso, né? Nós temos que aprender esse equilíbrio, mas, no fundo, qual que é o sentido de tudo isso? Para que toda essa... qual é o sentido de tanto dado da revolução digital
se nós vamos nos perdendo em meio a tantos dados e perdendo a nossa identidade. Então, a psicanálise ela vem trazer o sujeito, a subjetividade de cada um, que é o que os números tiram de nós, né? Os números tiram toda essa subjetividade, e aí nós precisamos nos agarrar cada vez mais na psicanálise. Nós temos um grupo de direito de psicanálise, aqueles também que quiserem. Vamos fazer em breve um seminário sobre direito de psicanálise, mostrando a importância exatamente nesse momento, né? Não é o oposto, mas é um complemento, né, Patrícia? No momento em que a tecnologia chega e que nós vamos nos tornando cada vez mais um número, nós não podemos nos perder como sujeitos, como subjetividade, como a individualidade de cada um, porque o nosso desafio hoje é exatamente resgatar essa individualidade, essa particularidade do sujeito. Importante ter isso em mente, para nós não nos tornarmos um número. E no direito de família, particularmente, né, porque família é esse núcleo estruturante do sujeito, e o que interessa, por mais que estejamos nos tornando, né, números, a família é esse locus do afeto e da subjetividade, né, do lugar do sujeito, subject, né, desse sujeito. Isso é da maior importância. Mas isso é apenas um lembrete, porque aqui hoje nós não vamos falar de psicanálise, nós vamos falar de direito de família e tecnologia. Mas vamos pensar como nós já evoluímos. Por exemplo, nós já temos processos, o processo judicial eletrônico em quase todo o Brasil, mas precisamos melhorar, porque não são todos os estados que têm tudo isso implementado. Eu soube, por exemplo, no Espírito Santo, está bastante atrasado, deve ter muita gente do Espírito Santo aqui pode confirmar esta informação. Então, precisamos evoluir. Claro, o processo judicial eletrônico, ele nos abre algumas possibilidades, por exemplo, até de usar imagens. Eu que sempre gostei de usar imagens nas minhas petições, uma poesia, uma imagem, né? Eu já usei, numa época que nem era ainda processo eletrônico, um processo de uma advogada que reivindicava uma união estável com uma juíza, e eu usei uma imagem do dicionário, Patrícia, aquela da homoafetividade, que é um armário. E eu usei essa imagem e colei numa peça do recurso quando a reivindicação era essa advogada reivindicava uma união estável com essa juíza e a defesa dela foi dizendo que não, elas eram apenas amigas. E eu fiz um recurso, na época tinha um sentido lá de um agravo de instrumento, e usei esta imagem, e eu tenho certeza que essa imagem tocou o julgador muito mais do que 1000 palavras, né? A imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, o processo judicial eletrônico ele pode nos dar também alguns recursos como esses, né? Ouvir mídias, né? Mas temos muito o que melhorar. Mas o que aconteceu com... mas o Código de Processo Civil, por exemplo, que é de 2015, é recentíssimo, né? Fazendo 5 anos, ele não usou essas tecnologias. Imagina, as citações nos processos judiciais ainda feitos por oficiais de justiça. Desculpe os oficiais de justiça, mas o mercado vai mudar. Assim como nós, o mercado da advocacia, está mudando e temos que nos adaptar. No período da pandemia, eu estou trabalhando home office, como acho que a maioria das pessoas, né? Nós estamos aprendendo, estamos nos adaptando, mas os oficiais de justiça, eles vão ter que repensar a sua função, porque não tem mais sentido fazer uma citação de uma execução de alimentos que é urgente com um oficial de justiça, onde o réu fica se escondendo durante 2 anos, né? Se precisar daquilo para comer, a criança morre de fome. Então, isso por que isso? Por que o direito ainda não acertou o passo com a sociedade digital? Eu já consegui aqui em Belo Horizonte a citação de um réu por WhatsApp. Por que não? Né? Qual é o motivo? Por que não fazer isso? Porque direito é interpretação é subjetiva. E depende da boa vontade. Se você quiser interpretar dessa forma, você pode interpretar que é possível. Esse juiz fez a citação e o processo deu certo. Qual é o inconveniente de uma tecnologia mal usada? É da segurança, né? Ou da insegurança jurídica. Mas qual é a insegurança de fazer uma citação por WhatsApp? Talvez ela seja muito mais segura, né? Ou por e-mail, por exemplo. Né? E aí nós vamos nos adaptando e criando métodos e maneiras de fazer isto funcionar. É preciso de boa vontade e seminários como esse
que nós vamos falar aqui, isso nos ajuda a refletir. E o pensamento jurídico é isso, nós vamos todos pensando, amadurecendo a ideia, tendo ideias, e essa coisa vai se desdobrando e vai firmando um pensamento. Por exemplo, fazer citação por edital, fazer uma interpretação, e a pandemia, esse momento da pandemia, ela nos proporcionou isso, nós tivemos que fazer essas adaptações. Esse caso meu, não tinha oficial de justiça, o juiz, era uma questão urgente, o juiz fez por WhatsApp, deu certo, e eu acho que isso não tem volta. Mas precisamos ainda amadurecer, porque o direito, ele vive, veste e se reveste de muitas formalidades. As formalidades, às vezes, excessivas, mas o direito ele tem que proteger a essência, a formalidade é só para proteger a essência. Então, nós não podemos nos perder no caminho e ficar mais com a formalidade, porque senão a gente se perde na formalidade e a essência do direito fica longe, né? Ele é consumido pela formalidade, ou seja, ele perde o seu sentido. E acho que a tecnologia pode nos ajudar em todos esses mecanismos, em toda essa evolução do direito. Nós tivemos agora, então, essa citação por WhatsApp é apenas um exemplo, mas nós tivemos, e depois Priscila vai falar sobre isso, porque o CNJ acabou regulamentando isso, né, no provimento número 100, de 26 de maio agora, de 2020, que era adaptando essas maneiras, né, ao mundo virtual, que é possível fazer, não vou roubar a cena da Priscila, ela vai falar muito melhor do que eu, e eu estou doido para ouvi-la, né, como é que é a prática disso, né, Priscila? Então, mas nós temos, o IBDFAN tem um projeto de lei, né, que é apresentado ao Congresso, onde nós estamos propondo fazer um videotestamento. Você imagina, eu fiz alguns testamentos aqui em Belo Horizonte, onde eu fiz um testamento particular e pedi para reforçar, a pessoa era uma situação emergencial, e pedi que a pessoa gravasse um vídeo. Né? Então, fez o vídeo e aquilo ali reforça, claro, não tem uma previsão. E o testamento é um instrumento que exige muita formalidade. Ele sempre se revestiu muito de formalidade. Mas para que essa formalidade? Para proteger a sua essência, que é a manifestação de vontade do testador. Mas será que um vídeo não faz isso de uma maneira muito mais fidedigna, né, até do que um texto escrito? Enquanto não vem esse videotestamento, eu tenho feito isso, porque a anulação do testamento ela pode ser questionada, né, se for questionada a eficácia ou conteúdo do testamento, quando você apresenta um vídeo, acho que juiz nenhum terá dúvida disso. Aliás, a jurisprudência já tem evoluído nesse sentido, o STJ tem flexibilizado as regras, as formalidades do testamento, porque se nós formos pensar o direito na sua essência, na importância do direito, o que é o direito, né? Que é de fazer justiça, de proteger, nós não podemos nos apegar excessivamente à formalidade. A formalidade tem um sentido, que é de dar segurança, mas a partir do momento que ela passa a ser muito importante, ela tem um excesso, ela vira um fetiche. Eu, de novo, com a psicanálise. Fetiche é um conceito de psicanálise, né, que é essa fetichização da lei. Então, nós não podemos nos apegar a essa formalidade excessiva que se torna um fetiche. Então, essa tecnologia ela pode nos ajudar muito. Isso está no começo. Gente, nós estamos em meio a esse processo histórico. Então, a criação de uma comissão e a criação de um evento como esse, ele tem uma importância histórica, simbólica, muito grande, que é de instaurar esse pensamento, e aí essa comunidade que está aqui presente, nós vamos continuando essa conversa, esses pensamentos, vamos escrevendo, a partir daí vocês têm certeza que muitas pessoas sairão daqui ao final, embora seja um curto seminário, mas sairão daqui diferentes de quando entraram, sairão um pouco transformados, né, com ou tocados por algum desses pensamentos que virão aqui. Eu espero que sim, né? E, claro, isso é só um começo, está só começando, e aí isso precisa caminhar mais.
mas nós temos que ter um ponto de partida. E o ponto de partida é esse seminário.